prontos, senhoras e senhores, para mais um plenário Vereadores 2024. Você está em Notícias de Franca, a sua folha. Você também está em Tel na Tela, todas as nossas redes. Mas quem está conosco é o vereador Cacá. É um amigo de infância, nós fomos criados praticamente juntos na mesma região aqui da Santa Maria do Carmo. Santa Maria do Carmo. No nosso tempo, eles faziam questão de dizer: vocês moram ali no Fogos Teixeira, Isso. na Vila Teixeira e na Ponte Preta. Ponte Preta, é. A tão conhecida Ponte Tão Preta. conhecida Ponte Preta. Dali pra cima não tinha nada. Mais nada. Jardim Só Planalto. a fazenda ali e Tchau. mais nada. E o buracão das Maritacas. O buracão para dividir. Não tinha um córrego dos bagres tão delineado, todo Justo. cuidado, né? E nós conhecemos isso aí. Cacá, bem-vindo a Plenário Vereadores 2024, uma oportunidade que os eleitores, que os amigos, que os cidadãos, e aqui até aquele que é tão simples, é tão assim fora da realidade da sociedade, Sim. que nem atingiu status de cidadão, mas que precisa saber. Vereador Cacá, quem é ele? Cacá, a nossa história, né, Theo? Sim. Começa com um histórico muito sofrido, porque é o campo da humanização. E eu costumo dizer que a vida, na política ou fora dela, são oportunidades de crescimento. Tem gente que fala crise, eu falo oportunidade de crescimento. Com 4 anos eu perdi a mãe, com 8 eu perdi o pai. Com 14... Aí é pedreira. Aí é pedreira. É. Com 14 eu peguei a estrada errada e fui com 24 anos preso. De trevos, né? Sim, aí você falou com sabedoria. Com 24 anos, eu fiz escolha errada com 14 para 15. Peguei a estrada errada. Tive um despertar espiritual dentro da cadeia e ali Você esteve preso. fiquei preso. Aquele tempo era no centro da cidade, No centro. envolvimento, droga, essas coisas. Claro. E aí você falou com sabedoria. Aí ali... A questão da lei naquela época nossa, da Sim. nossa adolescência e juventude, era uma coisa mais rigorosa. Mais rigorosa. Aliás, até arbitrária. Sim. Né? Entendia certos problemas como problemas policiais. Sim, justamente. Aí ali eu descobri que esses trevos aí, eu estava indo pela estrada errada, fiz o retorno e agora já completa 40 anos de sobriedade. Que beleza. Sobriedade é diferente de parar de usar, né? Sim. Sobriedade é um estado de vida que a gente vive. É diferente, claro. não é? Porque todo mundo tem Racionalidade, seus desafios, assertividade. espiritualidade. Essa é fundamental. Esse é o caminho. Se Deus não existisse, teríamos que inventá-lo. Disse Sim. um poeta que, na verdade, era um filósofo. Eu tenho muita preocupação com certos filósofos que eles duvidam para crer. Eu Sim, prefiro sim, aquele que verdade. crê pra duvidar. É, Muito melhor. tem- Você tem chance de estar sempre em harmonia e comunhão com Deus. Mas como é que você pegou esse retorno, vereador? Aí eu peguei o retorno, porque é que foi? o despertar espiritual é Deus falando através da consciência. Só que a consciência, ela mostra caminho e direciona, mas não te obriga a fazer nada. É o livre-arbítrio. Sim. Aí eu falei, puxa vida, eu vou ter que renunciar a muita coisa da minha vida. Os lugares que eu frequentava, as antigas amizades, porque amizades não tinha nada a ver com aquilo que eu vivia. Aquilo ali era tudo colega. Nas companhias. É o Que próprio as gesto. nossas mãezinhas, avós, meu filho, Não fui anda. nas má companhia. Justo. Aí eu trilhei outro caminho. Eu fui para um grupo de oração, eu fui pegar a espiritualidade, depois veio o meu noivado, veio o meu casamento. Hoje eu sou casado, tenho 4 filhos, Quantos anos de todos casado? formados. Quantos anos? 30 anos agora, 30 vai completar. anos. A sua esposa tem uma atuação maravilhosa na comunidade católica, não é só de Franca. Eu acho que tem um despertamento e um efeito maior do que a nossa diocese. Sim, É a Beth? é a Beth, por causa do milagre que nós falamos sim para a vida e não ao aborto. E aí, isso aí, como a gestação foi uma gestação que com 16 semanas o líquido amniótico sumiu, rompeu a bolsa. A primeira gestação. Não, a quarta. A quarta gestação. E olha só, como não tinha outra coisa a ser feita, e pela lei fala, né, a lei federal fala, se corre risco a mãe, tem que interromper a gravidez. Sim. E nós Aborto legal. aborto. E nós fizemos o contrário. Sim. Nós Vamos abdicar da lei. porque às vezes a lei mata. Sim. E nós Por isso que Cristo veio e disse, quer cumprir a lei, cumpra, mas eu sou a graça. Justo. Eu sou o amor. É isso mesmo. E nós dissemos sim à vida,
A minha esposa correu sérios riscos, né? Para você ter uma ideia, Theo, os médicos disseram, olha, vai nascer, mas toma muito cuidado. Inclusive, vocês vão para Santa Casa, porque lá a UTI está muito preparada para receber. Se essa menina sua, se no momento do nascimento, se ela chorar, vai entrar água no pulmão, sim, oxigênio no cérebro, e aí ela vai para UTI. Sim. Se ela sobreviver, né? Se ela sobreviver, vai para UTI. Se ela sobreviver na UTI... São as imaginações e as teses científicas. A razão. Isso. Se ela sobreviver na UTI, ela vai ter vida vegetativa. Sim. E aí aconteceu tudo ao contrário. Sim. A menina chorou, sim, nasceu perfeita, sim, e a minha esposa perdeu 70% do sangue, mas daí 3 dias ela acordou. Hoje nós temos a Giana, nós temos a Beth, sim, e o Papa João Paulo II falou assim, lá no Brasil, uma cidade lá, Franca, lá no Brasil... Precisa perdidinha ao nordeste do estado de São Paulo. Lá no cantinho. Precisamos mandar uma equipe para estudar e abrir um processo para ver o que aconteceu. E aí, uma coisa técnica, a razão. Sim. Hora que eles viram todo o processo, sim, como aconteceu, sim, falaram assim, houve uma atuação divina. Claro. Isso é um milagre. Sim. E aí nós fomos com o Papa João Paulo II e foi canonizada a Santa Giana. Mas o que eu queria dizer é que Deus dá para a gente, todo dia, sim, uma página em branco, e a caneta. Mas ele não escreve para mim, nem por, sim, você e nem para ninguém. E deixa seu critério. A nosso critério foi assim, ó, vamos fazer do milagre uma situação de servir. Deus é o autor da vida. Você é aquele que atua na vida que ele deu. Justo. Aí nós montamos uma comunidade tenda que está hoje em 7 paróquias em Franca e está em toda a região. Matão, Ourinhos. Maravilha. Porque o milagre não é nosso. O milagre é para servir. E quando eu entrei na política foi para servir. Não me servir. Isso é mais importante. Não me servir. Aliás, essa missão é de Cristo, né? Sim. Quem não serve para servir, não adianta, não vai ser servido e não vai ser Senhor nunca. Justamente. Porque o Senhor é Ele. Aí, por que eu estou fundamentando a informação? Porque em 2016, esse grupo da comunidade tenda falou assim, olha, você vai entrar no mundo da política. Eu falei, isso não, mas 2016. 2016. Certo. Eu não gosto, eu não quero, não entendo nada de política. Eu falei assim, não, enquanto os bons não tomam posse da cadeira... Os aproveitadores. Vai ficando do jeito que tá. Por isso que é bom misturar a política com religião. Aproveitador não, enquanto os bons não ocupam o lugar, os que não valem nada vão lá e mordem a faca. Por isso que é interessante, a religião mistura-se sim com a política, para a gente poder servir em diversas atuações. E nós tivemos lá, com o apoio dessa comunidade, 6.070 votos em 2016. Você foi o mais votado em 2016. Sim. Isso foi um marco para a tenda, para a sua comunidade católica, para todos que trabalharam de maneira muito aberta. Qual que é o papel da Beth, a sua esposa, no seu dia a dia na família? Na família? Eu sei que ela tem um peso muito grande, não só com você, como esposa, como companheira, mãe dos seus filhos, mas ela tem um peso muito grande no seu trabalho dentro da comunidade católica. Sim. Acontece que o casamento é uma pista de mão dupla, onde eu cedo um pouco e a outra cede um pouco. Então o casamento é sagrado. Tem que fazer concessão. Só que a nossa é não remunerada. Sem dúvida. Então é uma aliança tão forte entre nós dois, sim, que isso como está vendo o copo aqui, isso é derramado para as outras comunidades. E o povo, Theo, presta atenção. Então a credibilidade dos fundadores é fundamental para o bom andamento. Claro. Se eu não vivo, se ela não vive, se nós não vivemos e lutamos com os desafios do relacionamento, porque relacionamento não é fácil. Se o que a comunidade prega, anuncia, não adianta. Não adianta. Na verdade, esvazia todo o trabalho. Esvazia todo o trabalho. Por isso que nós buscamos o campo da santidade. Isso é um desafio. Claro. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos, com tudo que a gente tem, nós procuramos derramar aquilo que a gente tenta viver. 100%. Não vive, mas nós buscamos intensamente viver uma harmonia dentro de casa com os nossos filhos também. Ser imitador de Cristo não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Isso é busca de santidade. Mas é possível. Nessa busca de santidade, já no primeiro mandato, eu me lembro que você teve essa votação que nós mencionamos e você tem uma atuação que às vezes alguns que não conhecem você
fora da sua realidade, do seu mundo menor, mais próximo do seu circuito mais interno, não conhece a sua forma de atuar. Muita gente acha que você é de usar pouca tribuna. Tá. Será que usar muita tribuna resolve? Ou você prefere continuar nesse estilo? Eu vou atrás, eu ouço a comunidade, eu recolho pedidos, a minha assessoria vai fazer visitas onde tem que visitar, eu acompanho meus assessores. Você acha que uma tribuna meio bem utilizada pode competir com o que você faz na sua realidade? E eu acredito que você entrevistando a gente fica fácil, porque você é muita sabedoria. Obrigado. Por quê? Porque o primeiro mandato eu fui um agente fiscalizador mais combatente. Rigoroso. Ninguém foi, eu desafio, pode pegar lá os dados. Sim. Ninguém foi no Ministério Público tanto quanto o Cacá e Della Mota. Sim. Porque as denúncias fiscalizando como é que se o executivo usando o dinheiro público. Não só isso, as obras inacabadas, os andamentos, o sistema que estava sendo da maneira que estava sendo conduzido não poderia ficar desse jeito. Sim. E aí nós começadas, não sem sequência, não terminadas, abandonadas. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa muito séria para você que o cara visualizou as coisas lá na frente, Theo. Em 2017, um empresário da cidade de Franca falou: Cacá, eu gosto muito de você faz palestra, treinamento aqui na empresa. Eu quero que você traga 5, 6 vereadores. Traga um grupo aqui, quem quiser vir. Aí nós chegamos na empresa e ele falou assim: daqui 4 anos, daqui 8 anos, 6 anos, vai faltar vaga para a gente trabalhar com os idosos, para nós acolhermos os idosos. Sim. E ele falou assim: eu vou arrumar 1,5 milhão. A Câmara entra com 1 milhão, o presidente da Câmara estava. E aí o prefeito entra com 1 milhão e nós vamos construir CCI para idoso. Sim. 1,5 milhão. Foi a... Que é um centro de convivência do idoso. Sim. Eu chamo de creche para idoso. Isso. Viu? Que é uma verdade, é uma realidade. O governo anterior, na presença do prefeito, quando eu levei a proposta, ele falou assim: mas eu acho que eu não vou mexer com isso. Larga isso para lá. Foi a última vez que eu pisei no gabinete do prefeito. É uma posição que contrariava os seus ideais, Sim. enquanto parlamentar. Você tinha uma proposta da iniciativa privada e aquilo parecia um balde de água fria. Quantos seriam os beneficiados? Quantos seriam beneficiados hoje? É muito fácil, você deu uma passada em alguns lares. Eu tenho frequentado algumas IUPs. Você sabe o que é IUP ou não? Instituição de longa permanência. E nós estamos com as nossas IUPs lotadas, que o pessoal chamava de asilo. Você deve, no seu gabinete, eu tenho certeza, deve receber pedidos, pelo amor de Deus. Onde é que eu vou pôr o papai, o meu sogro, a minha mãe, meu irmão mais velho que não casou? Justamente. Eu não posso atendê-lo. Inúmeros. Espera aí. Se essas coisas são abandonadas em nível de plano de governo, de execução de governo, cabe ao vereador ou não cobrar? Sem dúvida. Porque é bom deixar claro que em 2016, quando eu entrei, eu pensei que eu ia revolucionar a Franca, porque eu montei 11 entidades no Brasil. Você entrou com a cabeça de presidente da República? Ele está mais para Alexandre de Moraes, viu, Daniel? Ou não? Cheguei lá. Não é possível. Montei... O Daniel é um dos seus assessores. Isso, é. Eu montei a Narev, depois montei mais 10 ONGs nesse perfil de ajudar a dependência química. E nós montamos a creche Santa Giana. Eu acreditei que agora eu vou montar muito mais, eu estou aqui, claro. Só mais infelizmente... Você se enganou com a cor da chita? Infelizmente, o vereador ele não tem a caneta na mão. E ele pode fazer, claro, né? Ele pode fazer requerimento, ele pode fazer indicações, mas ele não tem o poder. E tanto é que, quando fala a questão de lei, vamos fazer lei, o Della Mota fez uma lei, porque o problema é cumprir as que já tem, né? Sim. O Della Mota fez uma lei interessante, não pode ter flanelinha na porta do lanchão, na porta do polo esportivo, na porta de lugar nenhum. Aglomeração pública. Eventos, formatura, casamento, não pode ter ninguém. Não pode ter flanelinha. Ninguém olhando, olhar o carro, não pode. Nem guardanapo de papel. Passou, não pode. A lei passou, né? 14 votos. A lei passou. Sei. E hoje, onde você vai, o que tem? É o que mais tem flanelinha. Aí não tem ninguém para fiscalizar. Existe, minha gente, no mundo legislativo, algumas gírias. Uma delas é o seguinte: tem lei que pega, tem lei que não pega. Né? E eu ajudei a criar algumas coisas nesse campo aí. Eu dizia o seguinte: você quer, como vereador, você quer, como parlamentar, apresentar uma lei inconstitucional? Quero. Você quer fazer papel de prefeito? Quero. Eu vou votar a favor, porque eu voto
Ó, paiol pegando fogo e navio afundando. Só que você me reserva o direito de ir à tribuna dizer você está mentindo para a população. Sim. Não é? Aí entra a questão desse papel do vereador que fica... o respeito. Claro. Pode usar a tribuna quantas Quanto vezes quiser. quiser, mas tem que falar alguma coisa fundamentada. Sim. Senão... E fazer alguma coisa que está ao alcance. Justo, senão você induz a população a um conceito que fala, então isso aí vai acontecer que dia, quando, como que funciona? E não é assim, a gente sabe. Jamais correspondida. Eu vou combater o bom combate. Realidade e expectativa. Expectativa e realidade. Tem muito candidato a vereador aí, pré-candidato, que eu estou achando que o Tarcísio de Freitas vai ser destituído. Porque os pré-candidatos que eu estou ouvindo falar aí, na minha opinião, o cargo menor deles para cumprir o que estão falando por aí, a boca pequena, porque a lei ainda não permite isso, a não ser que você se anuncie pré-candidato, e a lei permite a pré-candidatura. Então, eu tenho a impressão que essas pessoas precisam levar um choque de realidade. Theo Maia, é bom combater o bom combate. Claro. Eu não tenho perfil para ser político. Aquele político que chega lá, quando o governador vem, vai pro palco, fica, dá licença, dá licença, dá licença, e para tirar a foto do lado do governador, para fazer essas coisas. Quase não é o prefeito do Palanque. Não é meu perfil. Eu vou combater o bom combate. O que a mão esquerda faz, a direita não pode ficar sabendo. É diferente de prestar conta. Prestação de contas é outra coisa. Você já demonstrou que tem tarimba para coisa, o seu modo de operar, o seu mandato é diferenciado, e isso daí doa a quem doar. Doa a quem doar, não é? Porque quem doa está praticando um ato de caridade. E dentro dessa sua disposição de servir ao próximo, quais são aqueles projetos que agradam ao seu coração e que você tem visto na realidade servindo à população? Isso que eu fiz funcionou, isso que eu fiz funcionou. Olha que beleza aquele projeto. Ele não é mais um projeto, ele é um projeto executado. O que enche os seus olhos, às vezes até de lágrimas, e o coração de alegria? Olha, vale a pena quando você tem esse elo, essa ponte construída ao longo do tempo com as entidades. Por exemplo, os grupos de amor exigente, que acolhe, antigamente acolhia, o foco era acolher os pais de quem está numa comunidade terapêutica. Hoje mudou. Hoje eles têm chamava acolher os pais familiares próximos do drogado. Isso. É uma palavra pesada, é um dependente químico. E hoje eles fazem um trabalho ao contrário, eles fazem um trabalho de prevenção em qualquer lugar que é chamado. Os grupos de amor exigente, chama Narefa. Então, eu presto serviço para a Narefa. Todas as vezes a gente abre a Câmara Municipal para os eventos, a gente traz o povo junto à Câmara e assim a gente consegue até apoiar no que diz respeito a verbas. O mandato lhe auxilia a barbaridade, te dá muita autoridade. Sim. Abre muita porta para esse programa social não resta dúvida. E de prevenção. Inclusive, na questão assim, de tudo aquilo que eles precisam. Literalmente, 100%, a gente... Dentro das possibilidades, atua com a Narefa. Por exemplo, o Narev já é com dependente químico. Sim. Aí, quantas vagas sociais... Já o Narev ao próprio a pessoa que faz uso dessas substâncias. A própria pessoa que fez escolha errada e que vai ter uma oportunidade, não de parar de usar droga, mas ela vai ter a oportunidade de fazer um retiro, vai retirar do mundão. Sim. Vai retirar lá e vai construir um projeto de vida. Mas você tem autoridade para isso também, autoridade moral. Sim. Você foi, não é? Você e fundei. De antes e o Cacá de agora. Eu sou pai de família. E dentro da prefeitura eu sou a ponte, eu sou o apoio que o Narev precisa. Sim. Em todas as circunstâncias. Né? Não é só uma palestra lá, um treinamento lá, mas é sim fazer a ponte. Hotel, é interessantíssimo. Esse governo que está aí, esse prefeito que está aí, ele te dá a liberdade de você construir pontes. Pista de mão dupla, dá e recebe ajuda. Claro. Então eu pego quem me procura, as entidades, todas elas, às vezes até... Recolhe a reivindicação, qual é a pauta... E analisa e leva para o executivo. Leva não. Prefeito Alexandre, está aqui. Vamos marcar a reunião com o prefeito. E o prefeito tem atendido. Isso é importante. Se é no modus operandi que a pessoa, que a entidade pensou, não sei, mas que tem
Hoje tem essa interação entre o vereador e o prefeito, coisa que não existia no Mas outro as mandato. entidades também, ou as ONGs, como queiram dizer, elas sabem que alguns projetos que elas têm, algumas obras que elas estão tocando, não correspondem, às vezes, ao melhor padrão para a sociedade. Às vezes, uma coisa de entidade. Sim. Quando você ouve o executivo, ouve o vereador, você faz uma adequação. Justo. Você falou da Naref e falou do Narev. Tem mais alguma entidade que tem contado com seu apoio? Tem a Escola Halel, que é, por exemplo, o evento Halel é uma coisa, sempre foi 7. No primeiro Halel, hotel, nós montamos, acho que tinha umas 8 pessoas. Para assistir, acho que tinha umas 10. O Halel são alguns dias. 3 dias. Alguns dias, 3 dias, Yeah. mas a empresa, isso é uma empresa. Sim. Tudo que sai da mão de Deus é empresa, viu, minha gente? O que ele faz? Isso significa empresa, está na Bíblia. Eu não tenho capacidade para usar uma expressão dessas se eu não for um bom copiador. O que o Halel faz no dia a dia não é apenas 3 dias. 3 dias. Justamente. De novo, eu vou te falar. O Halel é todo dia. É todo dia. São reuniões semanais. Aí entra um projeto que a cidade desconhece, muitos desconhecem. Entra um projeto que tem reuniões semanais com crianças de 5, de 10 anos, de 11, de 13, 14, até os casais que termina lá no tenda. Mas não termina por aí, tem até para idosos. Reuniões. Tudo dentro de um espaço físico. Segmentado. Sim. Mas no fundo há uma interação. Justamente. E tudo dentro de um espaço físico, que a Escola Halel, como a dificuldade é muito grande, a dificuldade financeira, então, é muito maior que as pessoas pensam, claro. Né? Porque pagava lá, tinha um aluguel de 4.500 por mês. E hoje nós conseguimos... Hoje nós conseguimos um espaço para tudo dentro da lei, tudo com edital, com chamamento, tudo organizado. Hoje nós temos um espaço físico que nós... Existem leis que cuidam das chamadas licitações, né? E são muitas as modalidades, e o Halel consegue isso como conseguiria qualquer uma outra que estivesse no lugar dela. Claro, tudo documentado. Com toda a legitimidade documental. E hoje nós conseguimos um prédio, durante 5 anos não se paga mais um centavo de aluguel. E agora é muito mais fácil você dar sequência renovando. Dar continuidade. Esse tipo de renovável para mais 5 anos. Sim. São parcerias. Hotel, tem entidades que falam assim, mas nós não recebemos a verba do prefeito. Sim. Se você não conseguir entregar o plano de trabalho adequado à sua realidade, aí não tem como. Mas se entregar... Sim. O Narev, a Narefa, esses aí todos recebem verba da prefeitura. Inclusive que não recebem mais subvenções, você sabe por quê? Não é porque uma administração não quer repassar subsídios. Não. É porque a instituição está devendo prestação de contas. Sim. Está pendurada na justiça. Está com o diretor respondendo processo criminal por desvio. Então, não julgue uma administração, um vereador, se você não sabe o que está falando. Analisa primeiro o que o diretor andou fazendo na direção, os colaboradores de direção, e as responsabilidades são enormes. E mesmo com todo essa peneira, com tudo isso, esse crivo, existem desvios de conduta. Sim, que é o mais importante. Mas, graças a Deus, não é o que pauta a sua realidade. Ótimo. Um outro aspecto que eu quero dizer, você é um cristão assumido. Literalmente, 100%. A família tem importância nos seus mandatos? A família é o alicerce, né? Não só do mandato de alguém que trabalha numa Câmara Municipal, ou que é que está nos órgãos públicos, mas em todas as realidades da vida, em todas as situações da vida. A família é tudo. A família é sagrada. Caminhando para o final, para que nós tenhamos uma equidade de tempo, olha só. Maneira rápida, 62,5% dos brasileiros são contra o aborto. Pesquisa agora da última semana. Essa imprensa babaca, tendenciosa, ideologicamente babaca, que só pensa no poder enquanto interessa, que está disposta a defender minorias desrespeitando maiorias. E tem maiorias que desrespeitam minorias. Ambas estão erradas. Peraí, esse número de 62,5% contra o aborto no Brasil, isso daí surpreendeu a grande imprensa. Surpreendeu a você? Não, claro que não. Porque, em primeiro lugar,
Vou falar uma coisa séria, terminando. Sim. O aborto é o crime, é o único crime que a criança não tem A vítima não tem direito de defesa. Não tem zero de chance. Por exemplo, se entrar um cara aqui agora, Sim. e ele tiver armado, ou faca, ou um revólver, se ele fizer um estrago, eu tenho chance, você tem chance, todo mundo tem chance, às vezes falhou Quer dizer, o revólver. O feto, a criança no útero da mãe é absolutamente indefeso. Não tem chance. É um crime que nós 100% nós temos sempre como nós fizemos lá em casa, nós temos que gritar sempre a favor da vida e contra essa cultura de morte que esse pessoal tenta colocar nas nossas famílias e na nossa comunidade em geral. Enquanto nós estivermos aqui, nós tivermos fé, nós venceremos essas bandeiras que, na verdade, não têm cores. Elas vão de acordo com os sabores que eles colocam seus amores. Justamente. E não é de colores. Muito bem. Cacá, eu tenho certeza que você está preparado para mais um mandato. Encerrando aqui, você é pré-candidato a vereador? Sim, com certeza. Já definiu o partido? Ainda não, porque a janela essa é até abril, né? Para a gente definir. Então, com muita verdade, sem politicagem, eu estou escutando o que tem para propor esse partido, aquele partido, e a gente vai estudando e com certeza, com o nosso grupo de apoio, nós vamos... Você tem um grupo de apoio e você sempre ouve esse grupo. Sim, nós vamos... A margem de erro é menor quando você tem um grupo. Sozinho, isolado, ninguém chega a lugar nenhum. Claro. E esse grupo nós vamos definir com certeza para qual caminho nós vamos. Eu só posso torcer para que Deus abençoe você ricamente. Eu sou testemunha... Eu não escondo minhas posições, sou testemunha do que o Cacá faz. Eu tenho visto o trabalho de bastidores do Cacá, é impressionantemente muito produtivo, muito produtivo. Eu sou uma pessoa que é muito diferente do Cacá em termos de tribuna. É um dos caras que mais usaram tribuna, talvez o que mais usou tribuna na história da Câmara de Franca tenha sido eu. Nós temos estilos diferentes, mas as nossas cabeças e os nossos corações, eles conseguem bater com sintonia. Porque o que nos une é a fé em Deus. Sem dúvida. E eu quero ver você reeleito, cara. Viu? Nós precisamos de você. As pessoas que apostam em Deus, apostam na família, precisam ter representantes. Os evangélicos têm. Sim. Certo? Claro. Você tem pessoas ligadas à Quadrangular, à Igreja Assembleia de Deus, a IURD, que é a Universal do Reino de Deus. Então é legítimo que a comunidade católica também tenha o seu representante. Cacá, eu tenho certeza de que você vai continuar atuando com integridade. Primeiro eu faço o bem, depois o voto vem. Se o voto não vier, o bem está feito. Está feito, e o que está feito não está por fazer, diria o mais antigo. Plenário Vereadores 2024, aqui em Notícias de Franca, a sua Folha e Tel na Tela.